Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa investigação, uma verdadeira história de detetive, sabe? E o nosso grande mistério? As partes mais ocultas da mente humana. Vamos começar a desvendar essas pistas juntos. Já aconteceu de uma palavra simplesmente escapar pela boca sem querer? Ou aquele nome super familiar desaparecer da memória bem na hora H? Essas pequenas falhas do dia a dia parecem totalmente aleatórias, né? Mas e se não forem? Então, antes do Freud, esses deslizes eram vistos como isso mesmo: erros, falhas, sem a menor importância no nosso cérebro. Só que ele fez uma aposta muito radical. Ele pensou: e se cada um desses erros fosse, na verdade, uma pista? Uma pista que aponta para um conflito escondido, bem debaixo do nosso nariz. E aqui está ele, o nosso detetive principal, Sigmund Freud. Para ele, a mente não cometia erros por acaso. Cada lapso, cada esquecimento era uma peça de um quebra-cabeça. E ele estava super determinado a montar esse quebra-cabeça e revelar os grandes mistérios do comportamento humano. Bom, e por onde um detetive começa uma investigação? Pelas evidências, claro. Então a primeira parte da nossa jornada é justamente sobre onde Freud começou a coletar as suas pistas. Freud partiu de um princípio que é a base de tudo, o determinismo psíquico. A ideia é até que simples, mas muito poderosa. Nada na mente acontece por acaso. Cada pensamento, cada erro que a gente comete tem uma causa, uma raiz, numa cadeia de ideias que muitas vezes a gente nem sabe que existe. E onde é que ele encontrou essas provas? Olha só, no livro dele de 1901, Freud analisou justamente os pequenos erros do cotidiano, os famosos atos falhos, sabe? Quando a gente troca uma palavra por outra, o esquecimento de nomes, até mesmo as piadas que a gente conta. Para ele, tudo isso era material de análise, dados valiosíssimos. Então, o ponto crucial é este aqui. Um ato falho não é um simples erro. É o resultado de uma batalha interna. Pensa só, uma parte da gente quer dizer uma coisa, a parte consciente, mas uma outra parte, a inconsciente, tem uma intenção bem diferente e consegue se infiltrar. O erro é, na verdade, um tipo de acordo, um compromisso entre essas duas forças. Ok, com pistas suficientes em mãos, qual o próximo passo de um bom detetive? Organizar as informações, certo? Para o Freud, isso significava literalmente desenhar um mapa da mente. E ele chamou esse primeiro mapa de primeira tópica. Foi a primeira tentativa sistemática dele de organizar a geografia da nossa vida mental em diferentes territórios, cada um com suas próprias regras e funções. O primeiro sistema é o mais familiar para a gente, é o consciente. É tudo aquilo que está na nossa atenção neste exato momento. É a ponta do iceberg, sabe? Aquilo que a gente percebe sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Depois a gente tem o pré-consciente. Pensa nele como uma espécie de sala de espera da mente. São as memórias, os conhecimentos que não estão no foco da nossa atenção agora, mas que a gente consegue acessar com um pequeno esforço. Tipo lembrar o nome da primeira professora da escola. E aí, finalmente, a gente chega na região mais misteriosa e gigante de todas, o inconsciente. E atenção, ele não é só um depósito de coisas esquecidas. É um sistema super dinâmico, cheio de desejos, memórias e pensamentos que são ativamente impedidos de chegar à consciência porque são considerados ameaçadores. Mas espera aí, isso levanta uma questão importante, né? Se existem pensamentos lá no inconsciente, o que exatamente os mantém lá? Que força é essa que atua como um guardião no portão da consciência? A resposta de Freud para isso é um conceito central na teoria dele, a repressão, ou, como ele também chamou, o recalcamento. E não é um esquecimento passivo, não. A repressão é uma força constante e ativa. É um mecanismo de defesa que gasta energia para manter certos conteúdos bem longe da nossa percepção consciente. E Freud descreveu esse processo em duas etapas. Primeiro, tem a repressão originária, que é um momento inicial lá atrás que cria essa fronteira. Depois vem a repressão propriamente dita, que é o trabalho contínuo de vigiar essa fronteira, empurrando para longe não só a ideia original, mas qualquer coisa que se pareça com ela. Isso mostra pra gente uma diferença fundamental. O inconsciente freudiano não é tipo um porão empoeirado de memórias perdidas. Ele é uma área definida por essa operação de defesa poderosa. É aquilo que a nossa mente trabalha ativamente para não saber. Certo.
Com o mapa desenhado e o guardião identificado, Freud precisava de um jeito de espiar o que acontecia nesse território proibido. E ele encontrou a chave em um lugar que a gente nem imagina: os nossos sonhos. Freud chegou a dizer essa frase famosa que a interpretação dos sonhos era a estrada real, ou seja, o caminho mais direto para a gente entender como o inconsciente funciona. Para ele, os sonhos não eram coisas aleatórias, de jeito nenhum, eram mensagens, só que cifradas. E aí Freud distinguiu duas camadas nos sonhos. O conteúdo manifesto, que é a historinha que a gente lembra quando acorda, geralmente bem estranha e sem pé nem cabeça, mas por baixo dela está o conteúdo latente, que é o verdadeiro significado. São os desejos inconscientes que foram disfarçados para poderem passar pela censura da mente. A mente usa um conjunto de ferramentas que Freud chamou de trabalho do sonho, para criar esse disfarce todo. Por exemplo, a condensação junta várias ideias num símbolo só. O deslocamento pega a emoção forte de algo e joga num detalhe que parece sem importância. E por aí vai. Tudo isso para que a mensagem secreta do inconsciente possa ser expressa de alguma forma. Mas a investigação de Freud não parou por aí, não. Uma teoria tão complexa como essa não nasce pronta. Então vamos para a nossa última parte para ver como essa ideia estava sempre em movimento. Esse cronograma aqui mostra claramente que a compreensão de Freud sobre o inconsciente não foi estática. Começou lá com os sonhos em 1900. No ano seguinte, já se expandiu para os atos falhos. Em 1915, a coisa foi formalizada. E o mais interessante é que até a teoria dos sonhos foi revisada por ele décadas depois, lá em 1932, com base em novas descobertas. O que isso nos mostra? Que a teoria freudiana não era um dogma fechado, mas sim uma investigação contínua, viva. Freud foi seu próprio detetive, sempre disposto a reexaminar as evidências, a refinar seus mapas e a aprofundar cada vez mais o entendimento dos mistérios da mente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa até hoje. Depois de seguir todas essas pistas, o que a investigação de Freud nos diz sobre nós? Que parte da nossa própria identidade, das nossas motivações, dos nossos desejos, permanece uma história de detetive esperando para ser desvendada?